Grato a Ti, ó Deus, pela sua vida, pela vida dos Teus servos, pastores aqui do setor, ó Deus, pela sua disponibilidade e também o incentivo que deram aos seus professores, aos seus obreiros para estar aqui conosco. Nós Te louvamos pela Tua graça, que Teu Espírito Santo venha falar profundamente a cada um de nós, que possamos sair daqui, Senhor da glória, ó Deus, com a visão mais ampla acerca do Teu reino e como devemos fazer para melhor Te servir. Nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, e em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Poder sentar, meus amados. Vamos ser bem rápido nossas palavras. Só vou fazer aqui a apresentação dos pastores, juntamente com a congregação que ele faz parte, né? Começar aqui pela minha direita, o pastor Paulo, é de Centenário. O superintendente é o pastor, meu filho, tá? Para quem não sabe. Isso é um mistério, né, vai? O pessoal de Centenário, por favor, fica de pé. Muito bem, muito obrigado. Pastor Epifânio, ali da Aliança com Cristo. O superintendente veio? Quem é o superintendente? Muito bem, Miqueias. Quem veio lá da Aliança com Cristo? Muito bem. É o pastor Geraldo? Muito bem. Osiel, pastor Osiel, a irmã Iuliane e o Iliane. Pessoal de Monte Carmelo, por favor, fique de pé. Quem é o superintendente? Muito bem, muito obrigado. Pastor Gilberto, Rio Divino. O pessoal de Rio Divino, por favor. Estão muito distante. Vem mais para perto. Tem mais espaço aqui mais na frente. Muito obrigado, meu amado. O pastor Chagas, ali de Manaim. Pessoal de Manaim. Eita, Manaim veio grande, viu? Uma caravana boa. Superintendente? Muito bem, muito obrigado. Aqui de Nova Aliança, o superintendente é o nosso irmão Paulo Gilvan. Cadê ele? Rapaz, me perdoe, eu passei assim tão rápido. É que eu olhei assim, eu vi, não te vi. O pessoal de de Nova Aliança, por favor, fique de pé. Muito bem, muito obrigado. Ainda tem pessoas chegando ainda. Nós ligamos já para a nossa irmã. Amados, nós queremos apresentar aqui a nossa irmã Miriam. Ela é a nossa coordenadora pedagógica aqui do setor. E desde já nós queremos louvar a Deus também pela vida dela, da sua família. E Deus ter trazido ela para cá. Boa sorte. É mesmo, varão, me perdoe. É que eu esqueci. Eu olhei assim os pastores, esqueci que eu também estou representando o pastor Arthur. Obrigado. E boa sorte, por favor, tem alguém? Obrigado. Boa sorte, tem poucas pessoas hoje porque eles estão com o evento lá. Inclusive eles queriam que eu fosse para lá também, mas sinto muito. Tem um evento lá na Polo, vai ser difícil. Mas sejam bem-vindos também, tá, irmãos? E boa sorte. Deus abençoe. A nossa irmã Miriam, por favor, fique de pé, irmã Miriam. Eu vou apresentar e ela vai estar aqui à frente logo. E vou deixar ela aqui bem à vontade. Louvamos a Deus pela vida dela. Deus trouxe para cá e ela está agora como coordenadora aqui pedagógica do nosso setor. E eu quero o apoio dos pastores, incentivando a área de ensino. E se tiver alguma dificuldade, alguma coisa assim que possa precisar de ajuda, a nossa irmã Miriam, com a equipe que ela tem aqui, está pronta para ajudar. É claro que nós não somos 100%, mas faremos o possível, ok? Eu acho que eu vou deixar você apresentar o nosso preletor. Meu amado, desde já também eu quero agradecer a sua presença aqui, a nossa irmã Miriam. Deixa eu ficar pertinho do senhor.
Saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma alegria tê-los aqui conosco para aprender sempre um pouco mais, não é verdade? Pois o aprendizado sempre é um somatório muito bom para as nossas vidas. E a nossa caminhada, principalmente quando o assunto é Escola Bíblica Dominical. Então, está aqui conosco o presbítero e professor Eric, né? Além de nos trazer uma maravilhosa palestra, ele também tem um currículo riquíssimo. Então, o que eu aconselho a vocês nesta noite, pois eu tive o prazer de participar de uma aula com o professor Eric, e é maravilhoso. Então, o que eu aconselho a vocês, diante dessa palestra, é que vocês não fiquem calados, vocês participem, tirem suas dúvidas, exponham algumas ideias e até mesmo dificuldades, para que ele possa tirar as nossas dificuldades, e isso irá nos ajudar bastante. Então, irmão Eric, seja muito bem-vindo. Eu quero tão somente mostrar um pouco, tanto para a igreja quanto para o senhor, a nossa situação aqui na nossa congregação, para que o senhor fique inteirado e possa direcionar a palestra voltada para a nossa necessidade, certo? Uhum. Oi. Pode ir para o próximo, irmão. Bom, nós sabemos que todas as igrejas têm os seus desafios, não é verdade? E a escola bíblica dominical é muito carente, precisa muito de um empenho, amor, dedicação, e conosco não é diferente. Nós não somos diferentes, né? Aqui em Nova Aliança, antes desses decretos, domingo não pode, nós estávamos funcionando aqui, tínhamos 2 turmas funcionando, e duas turmas em ativas, que era a de adultos e jovens, não é isso, pastor? Adultos e jovens. E, em seguida, logo no início do trimestre, nós não podíamos ter escola bíblica dominical presencial. E o que fazer? Não é verdade? Então, nós partimos para o Google Meet. Nós criamos uma página, aqui nós temos um programador, se vocês precisarem. Temos também um técnico em informática, se vocês precisarem de orientações, podem nos procurar. E ele adaptou, irmão Eric, o Google Meet em uma página completa. Aqui são 11 turmas, mas só tinham 2 funcionando. Então, aqui ele adaptou adultos, senhoras e senhores, discipulado, jovens, essa primeira imagem, certo? E aqui ficou as 11 turmas. E, para a glória de Deus, foi um desafio muito grande, porque o novo, ele sempre assusta. Mas, para a glória de Deus, nós ensinamos de 1 a 1, ajudamos, e 11 turmas passaram a funcionar online. Para a glória de Deus. Mas, mesmo assim, os desafios ainda continuaram. Muita gente não voltou para a escola bíblica dominical. Houve um esfriamento. Então, houve evasão de aluno e também de professor. E muitos outros professores, diante de trabalhar com o novo, nós estávamos praticamente sem uma direção. E convidamos o irmão Hudson, que nos deu um apoio muito grande antes da coordenação pedagógica estar em ativa. Ele nos direcionou e ele fez uma reunião com todos nós aqui do setor, que tratou sobre a questão da gestão, avaliação e planejamento, mas nós não colocamos em prática.
certo? E alguns êxitos. Depois que nós montamos as turmas, como eu já falei, aqui está a foto das turmas funcionando para a glória de Deus. E o que eu achei interessante foi mesmo o trabalho online, os professores continuavam com as práticas pedagógicas. Eles ainda mesmo online, eles faziam os recortes e trabalhavam com as práticas pedagógicas. E o apoio, nós tivemos um apoio muito bom da equipe, do nosso pastor, que estava ali andando lado a lado com a gente, vendo o problema de perto, procurando uma solução. O nosso superintendente Paulo Gilvan. E também outro desafio que eu posso citar aqui é que nós tivemos, eu e o irmão Paulo, aquele esforço de ligar para todas as congregações que fazem parte daqui, pois algumas estavam 100% inativas, principalmente a parte infantil, para ver se a gente conseguia trazer alguns alunos para juntar os nossos. Então, todos nós demos as mãos e o trabalho foi continuando. Pode passar, irmão. Depois nós voltamos presencial. E o que fazer? Pastor, nós conseguimos separar a turma de adulto, senhores e senhoras presencial. Como eu já falei, houve uma evasão muito grande e nós ainda estamos pensando o que aconteceu, porque muitos não voltaram, né? E também a turma de pré-adolescentes nós juntamos, tem aquela questão de como trabalhar o pré-adolescente junto com o adolescente, pois às vezes a gente acha que não é possível porque os temas são diferenciados, como se voltar para um e para outro. Mas nós conseguimos, certo? E está funcionando atualmente discipulado, senhoras e adolescentes e pré-adolescentes. Certo? Senhoras e senhores. E agora como está? Como eu já falei, presencial está os adultos e EBD ficou maternal, jardim de infância, primários e juniores. Mesmo assim, as 11 turmas estão funcionando. Porém, uma necessidade maior foi as práticas pedagógicas que, diante de tantos desafios que nós enfrentamos, não tivemos a oportunidade de trabalhar práticas pedagógicas com os professores. Então, com relação a isso aí, professor Eric, nós estamos engatinhando por causa da questão do planejamento, o querer evidenciar a questão da revista, trabalha a revista, mas muitas vezes passa por cima do objetivo, né? Algo muito importante é a questão de evidenciar os objetivos. Diante dessa necessidade, o que foi pensado? Um encontro pedagógico a nível de setor. Para a gente ver essa importância, pode passar. Então, a Central está oferecendo um curso que tem muitos professores aqui que não conhecem, é o curso do FAPED, uma preparação para professor, ele deixa preparado até para estar à frente da escola dominical como superintendente, como professor, eu posso dizer que até como psicólogo, não é verdade? Pois nós estudamos tudo isso, a irmã Ellen também fez o curso juntamente comigo. E quando o professor Eric foi ministrar a sua aula, que eu vi, eu observei do início ao fim, cada detalhe, eu disse, o professor Eric é justamente o que nós estamos precisando. É o que vai preencher a nossa necessidade das práticas pedagógicas para que nós possamos dar o pontapé inicial para dar início a essas práticas com todos os professores. E eu dei glória a Deus, porque ele disse assim, se vocês precisarem de alguma ideia, alguma orientação, eu estou disponível. E eu entrei em contato com ele, e ele se disponibilizou e está aqui para nos ajudar. Então, não hesitem em perguntar, em participar, não tem nenhum problema. Eu vou pedir para o irmão ficar circulando aqui com o microfone sem fio, certo? Fique à vontade. Coloque o próximo slide.
Rapaz, foi. Tá desligado. Foi, também tá desligado. Oi. Oi. Ok. A paz do Senhor, meus queridos, eu tirei a máscara, nem pedi licença a vocês, mas falar muito tempo eu não aguento ficar com a máscara. Meus queridos, a paz do Senhor mais uma vez. Graças a Deus estarmos aqui. Né? Alguns irmãos nós já conhecemos. Alguns me conhecem, mas não lembram tanto. Né? Da época que eu fui de Catarina 2, quando o papai foi com o pastor lá, irmão Neles, né? Há muitos anos atrás, o nosso irmão era de lá. Outros do setor 20, nós fomos com o pastor lá da Polo, Cidade Praia. Alguns foram do setor 19 também, que até entraram em contato com minha esposa, querendo saber se ia dar certo, meu se a gente ia estar aqui. E, graças a Deus, há algum tempo, a gente trabalha com a Escola Bíblica Dominical. Né? Eu sou professor de Escola Bíblica Dominical desde 13 anos de idade. Né? Quando eu não sabia de quase nada, estava aprendendo, engateando, e minha parte de ensino toda, a base inicial foi a Escola Bíblica Dominical. Primeiro como aluno, né, desde pequeno, depois da adolescência para frente como professor, e mais na frente também me especializando no mundo secular, que nos ajuda, né? Na realidade ajuda muito, mas não quer dizer que é o mais importante. Hoje nós vamos trabalhar sobre didática para EBD. Às vezes a gente pode até achar, didática, tem nada a ver, tem tudo a ver. Na realidade, eu não vou trabalhar com vocês uma didática como se estivesse numa faculdade. Até porque se fosse dar uma disciplina didática que a gente dá na faculdade, que é quando a gente dá aula para um curso, até às vezes de teologia também, às vezes tem didática, né? Alguns cursos de teologia tem, por causa da parte de ensino, né? De ensino também pastoral, 60 horas. A gente não tem essa pretensão, porque ninguém aqui está querendo se formar em pedagogia, a não ser aqueles que são da área de pedagogia. O importante daqui hoje é vocês tirarem, vamos dizer assim, o suprassumo do assunto. O que é isso? Como trabalhar com isso na prática da sala de aula e melhorar. Agora eu estou vendo ali pelos olhos, estou conhecendo a irmã Milena também, né? Então, vocês precisam só retirar o que é necessário para que a gente pratique em sala de aula. A gente vai fazer uma pequena dinâmica, certo? Os irmãos não se preocupem em sorrir, eu acho que o pastor também não se importa, né? Até porque quando a gente sorri, a gente ativa, né, várias atividades cerebrais que ajudam a gente a aprender mais. Porque quando se aprende com sabor, com prazer, se aprende melhor. A gente lembra mais. Então, eu peço aos irmãos que passem, tem essa parte aí, mas eu não gosto nem de comentar. Pode passar o slide. Para mim, isso aí é só para registro mesmo, questão de formação. Isso é o menos importante hoje. O mais importante é o que a gente vai conversar. Olha só, é para descontrair inicialmente. É uma dinâmica que os irmãos e as irmãs que participaram do curso já viram, certo? Essa palestra que eu estou dando para vocês é a mesma aula que eu dou no curso na parte de didática. Essa é uma matéria, uma disciplina acho que hoje tem 12 do currículo. Esse curso FAPED foi idealizado por nós, eu e mais 2 irmãs, na época que eu estava na Ridinha. Logo depois, nós desenvolvemos esse curso, levamos para o pastor Gleibson, na época ele era do DENEC, e aí foi oficializado pela IADERN como um curso de formação de professores. Ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais detalhado,
de que o próprio CAPED, certo? Ele é mais direcionado, certo? É mais, vamos dizer assim, mais atualizado. Na época que o CAPED foi feito, não existiam as ferramentas que nós temos hoje. E com a pandemia, tudo acelerou, né? A gente começou a mexer com ferramentas que nunca tinha mexido. Hoje em dia, até, por exemplo, aqui, acho que antes da pandemia não tinha culto transmitido ao vivo. Na Assembleia de Deus era muito difícil acontecer isso. Outras igrejas, algumas até têm, mas a Assembleia de Deus a gente não via. Hoje você pega um celular e transmite ao vivo com a qualidade Full HD, né? Coisa que a gente, se há 10 anos atrás, não imaginaria nunca que isso teria. E é uma ferramenta simples que é utilizada. Mas isso não é importante. Primeiro eu vou perguntar a vocês, ele já passou o slide antes de eu pedir. Eu vou dizer organizado ou desorganizado, e vocês vão responder, tá certo? Quando aparecer a imagem desorganizada, vocês vão dizer desorganizado. Quando for organizado, organizado. Então, já está a primeira imagem, eu quero ouvir de vocês. Agora passe a segunda imagem. Queria ter um escritório assim, né? Passa a próxima, meu querido. É organizado, é desorganizado. Esse aí é aquele meio termo, né? Pode passar. Alguém já viu um escritório assim? Tá lá o computador no canto, comida, sopa velha, quentinha, tudo jogado ali, né? Próximo. Um closet desse, né? Acho que todo mundo gostaria de ter, né? Próximo. Isso também é um escritório, né? Só dá para passar para ir para a cadeira, mas o resto, acho que a pessoa que é proprietária disso aí sabe onde está tudo, mas a gente chegar não acha nada, né? Pode passar. E aí? Muito bonito, né? Essa parte aí do quarto. Passe próximo. Agora a gente vai falar sobre didática. O que tem a ver primeiro o que a gente vê essas imagens? Antes de a gente começar a falar de didática, o professor ele precisa de ter uma organização mínima para poder dar uma aula. Porque tem gente, irmão, e a gente vai falar sobre o tempo lá na frente, mas eu vou só adiantar essa parte. Tem gente que deixa para estudar para a escola dominical depois que sair daqui. Ou se estava em casa, ia estudar nesse horário. E tem gente que ainda faz pior. Não, domingo eu acordo de 8 horas, vou estudar e de 9 horas dou a aula. E a gente sabe, irmão, se você tiver uma certa bagagem, já tiver aulas organizadas, eu não vou dizer que eu fico calado, mas você pode até conseguir dar aula. Mas eu tenho certeza que se você se planejar antes, se organizar didaticamente, obrigado, meu querido. Se você se organizar didaticamente, eu tenho certeza que sua aula vai ser muito melhor. Eu vou ser até ousado. Muitas vezes a gente pensa que a evasão da sala de aula, o professor pensa, não, é porque os alunos são desinteressados e não estão nem com a Bíblia. Outros pensam, não, é porque a hora não é boa, é no domingo. Mas eu vou dizer um negócio a você. Se a sua aula for boa, a cada dia que passa, a sua sala vai encher mais. Até chegar àquele certo limite. Oi. Porque se você... até perdi o raciocínio agora. Se você for desorganizado e deixar para a última hora, certo? Tudo. Se a aula for mal organizada, o aluno ele vai sentir isso. E quando o aluno sentir isso, ele vai dizer, o professor não está se preparando. Tem aluno que vai para a sala de aula só para testar o professor na escola dominical. Não é verdade? Depois eu vou dar uma dica para vocês, porque eu ouvi uma dica de uma professora de nome no Rio Grande do Norte, que eu não vou falar o nome, que eu achei totalmente errada. Eu vou dar uma dica para vocês que eu acho que vai ajudar bastante, mas mais na frente. Então, didática, ela é a palavra que significa ensinar, ou técnica de ensinar algo. Eu não vou falar sobre o assunto todo. Quem escreveu um livro muito conhecido chamado Didática Magna, que é o Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos. Diga aí, alguém escreveu um livro e dizer, o meu livro é o Tratado Universal da Arte de Ensinar Tudo a Todos. Mas teve um pastor que escreveu esse livro.
João Amós Comênios, né? Que é Comensky, mas a gente conhece ele como Comênios. O livro dele é bem grosso. Se vocês quiserem, eu acho que a irmã já tem, né? Que eu passei. Tem ele digital, em PDF. E aí acho que a irmã deve passar no grupo para vocês. É muito bom o livro, né? Para aquela época já é bem adiantado. Então, a didática, na realidade, ela é a técnica de ensinar. Então, aqui eu não vou estar aqui mostrando vocês espiritualmente como ensinar em sala de aula, não. Porque isso aí é um trabalho seu, com você e Deus, relacionamento de você e Deus, oração, busca. Isso aí não é meu trabalho, não. Aqui eu estou trabalhando uma parte técnica, é humana mesmo. Certo? Vai ser espiritual no sentido de que a gente vai dar toda a conjuntura de como Jesus ensina também, de como ele nos mostra, mas é uma parte técnica, que é uma habilidade que todo mundo pode adquirir, desde que se organize e treine, certo? Pode passar, meu querido. A Bíblia diz assim, se é ensinar, né, se tiver o dom, haja dedicação ao ensino. Se a pessoa não tem o dom de ensinar e ela não consegue falar, então ela não é professora. A gente sabe que você tem que ter um princípio, pelo menos mínimo. Uma pessoa que não gosta de se comunicar, ela não dá para ser professora. Uma pessoa que não tem... Eu, por exemplo, quando eu tinha 13 anos, 14 anos de idade, que quando eu comecei a dar aula, eu já estava mais desenrolado. Mas Milena, acho que lembra, quando eu era adolescente, e tinha 12 anos, era lá de Catarina 2, eu era super tímido. Quando eu ia falar com as pessoas, eu suava. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu fui dar uma palavra, foi na Fronteira, na época que fizeram a igreja de Fronteiras. A gente era um ponto de pregação ainda, e eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que me deram a oportunidade para falar, que eu cantava, mas era muito, e sou até hoje desafinado. Mas o irmão Maurício, que foi pastor de lá, né, de Fronteiras, tudo, ele gostava de botar para cantar, só que teve uma vez no culto ao ar livre que ele me botou para pregar. E eu gostava de tudo, eu gostava muito de ler a Bíblia e estudar, mas eu não tinha aquela habilidade, eu não tinha aquele dom. Deus depois me deu, de uma hora para outra veio. E aí eu abri a Bíblia e comecei a pregar sobre idolatria. Mas, irmão, foi só a misericórdia. O vento deu, aí levou os papéis que eu tinha marcando, eu saí correndo atrás dos papéis. Aí a gente fica assim, irmão, mas eu desisti? Não, eu sou uma pessoa que eu sou assim, muita gente não é. Muita gente, quando vê uma barreira, desiste, né? Eu sou o contrário, quando eu vejo uma barreira, eu vou até quebrar, ou até eu passar por cima, eu sou assim. Nesse ponto eu sou meio obstinado, eu gosto de ir até, se eu não conheço, eu tinha muita dificuldade em matemática, eu comecei a estudar tanto matemática que chegou uma época que eu fui professor de matemática. Então, eu sou assim, eu gosto de perseguir, algo que eu tenho dificuldade de perseguir para melhorar. Eu tinha muita dificuldade na área de legislação. E me dediquei, fiz o vestibular, entrei no curso de Direito na UERN, estou terminando o curso de Direito. E hoje eu sou convidado para, mesmo sendo aluno ainda, eu sou convidado para palestrar, agora online, né? Sou convidado para palestrar, Direito Constitucional e outras áreas. Então, eu gosto disso. Então, uma pessoa que quer ensinar, ela tem que buscar a habilidade de ensinar. Então, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Agora, tem pessoas que não têm dom para isso, irmão. Não tem dom para ensinar e não adianta insistir. O seu ministério é o louvor, continue no louvor. Tem pessoas que sabem pregar, ensinar, cantar, faz um monte de coisa, tem vários ministérios. Mas tem pessoas que não. Então, a primeira coisa para se escolher um professor é ver uma habilidade mínima, né? No caso, digamos que eu tenho habilidade para o ensino, mas para a palavra não. Eu já ouvi alguns professores citando que quem ensina prega, mas eu acredito que não. Deve ser questão de dom. Sim, eu estou compreendendo o que a senhora quer dizer. Na realidade, para Jesus Cristo não existia diferença entre ensino e pregação. Isso é uma questão usada pela homilética, isso já é criado dentro da Igreja Católica,
né? Junto, já vindo dos eruditos gregos, a questão da oratória. E aí se criou essa visão de pregador. Dentro da Assembleia de Deus tem muito isso. Mas se a gente for em algumas igrejas que são tradicionais, ensinar e pregar não tem diferença nenhuma. Entendeu? Então, assim, isso depende da sua visão, o que seria pregar. Para mim, pregar é ensinar. Jesus disse, ide e ensinar. Numa tradução tem ide e ensinai. Em um evangelho. No outro evangelho tem ide e pregai. Só que ele está dizendo a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, não existe pregação objetiva se ela não ensinar. O evangelho é ensino, é nova mensagem. Então, tem que ter ensino. Agora, se os irmãos gostam daquele pregador que fala, aleluia, isso aqui, e fica falando daquele jeito assim, não tenho nada contra, é o estilo que você gosta. Eu, pelo menos, não gosto. Eu gosto da palavra dada, direcionada, aquela que vem pelo Espírito, independente de grito, tá entendendo? E ela vem e atinge o seu coração. Para mim, isso é ensino. Né? Jesus, você não vê Jesus dividindo o ensino e pregação, tanto que ele não chamava de escola de pregadores, ele não falava isso, ele eram meus discípulos, meus alunos, que até eu falei isso no curso, né? Discípulo é aluno. Mas vamos continuar, porque senão a gente vai ficar muito nisso aqui. E o mais importante é mais na frente, vocês vão ver porque eu estou dizendo isso. Se depois a gente tiver outra oportunidade, se vocês quiserem, que a gente venha tratar mais sobre o assunto do ensino em si, direcionar pela Bíblia, mostrar como é o perfil dos professores, a gente faz isso. Certo? Aí pode continuar aí o slide. Estou passando não o slide? Ok. Então, o que abrange a didática? A didática ela abrange particularmente, e a gente vai direcionar só esses pontos na Escola Bíblica Dominical, o professor, o aluno, a disciplina, matéria ou conteúdo. Qual é a nossa disciplina, matéria ou conteúdo? A lição da Escola Bíblica Dominical, certo? O contexto da aprendizagem, porque tem professor que não analisa o contexto. Às vezes está falando, se eu falar numa linguagem que nem todo mundo alcance e entenda aqui, vai ficar chato. Se eu começar a falar uma linguagem técnica da área do direito ou da própria área da educação, muitos não vão compreender. Eu tenho que trazer a linguagem que uma criança entenda. Eu fico muito feliz quando meu filho, hoje ele vai fazer 11 anos, né, agora em julho, ele dizia quando era pequeno, papai, eu não sei porquê, mas quando os outros irmãos estão pregando, eu não entendo nada, mas quando o senhor está pregando, eu entendo bem direitinho, e eu gosto. Então, se a criança está compreendendo, os outros estão compreendendo. Então, a nossa linguagem tem que ser de acordo com o contexto. Se você está em uma sala de eruditos, você não vai estar falando falando de coisas do interior, você vai falar na linguagem deles. Se você está numa sala heterogênea, como é a escola dominical, o que é isso, irmão? Que é heterogênea? Pessoas de classes diferentes, de pensamentos diferentes, de formações diferentes, de culturas diferentes, que foi ensinado pelo pai de uma forma, o outro por outra. Um tem uma idade, um é mais velho, às vezes um tem 60, 70 anos, 80 anos. Às vezes tem um recém-casado com 22 anos, a cabeça bem diferente. Um tem uma ideologia que isso, olha, irmão, isso não salva ninguém, nem leva ninguém para o inferno. Negócio de ideologia lá fora, né? Tem essas brigas aí, né? Esquerda e direita, não sei o quê. Isso é coisa da pessoa lá fora. Eu tenho minha opinião, mas cada um tem a sua. Isso aí não vai levar para o céu, nem vai tirar do céu. Eu só acho que os irmãos não devem se dividir por causa disso. Mas também tem isso dentro da sala de aula. Às vezes o professor está falando uma coisa da Bíblia, ele diz, ele está falando isso porque ele defende fulano de tal. Não é a Bíblia que está dizendo isso, está entendendo? Então, às vezes, isso a gente também tem que perceber para que não haja um conflito além do normal. Porque conflito é normal numa sala de aula. E é bom. Porque isso traz aprendizagem, né? E eu vou falar disso mais na frente também, como Jesus fazia. Espero que dê tempo, né? Então, adianta aí, por favor. O papel da aprendizagem. Isso aqui é bem rápido, você já pode até passar para outro slide, para a gente adiantar. Que aluno, tem gente que diz assim que aluno vem de alumni, aquele que é sem luz, mas não é verdade. Vem de alere, criança de colo, ou criança de peito.
Criança que precisa mamar. Lembra que Paulo fala, né? Vocês já são velhos, mas ainda precisa estar dando um leite para vocês, né? Então, o aluno é isso, é aquele que está recebendo leite, né? Então, eu pergunto a vocês agora é a participação de vocês, certo? Não precisa nem do microfone em si, dá para falar e dá para a gente ouvir. Mas alguém gostaria de responder para mim como seria um bom aluno? Como seria um bom aluno? Para você, o que é um bom aluno? Se é professor, está na sala de aula, para mim um bom aluno ele é assim. Apto a aprender, o que mais? O aluno que interage. Aquele que está totalmente com atenção ao professor. Alguém tem mais algo a completar? Como? Aprende e coloca em prática. Um irmão. Questionador, é isso? Aquele que questiona. Vamos ver mais ou menos o tipo de questionamento também, né? Que tem que ser, né? Quem mais? Alguém mais que gostaria de comentar? Ok, ninguém mais. Vamos para a segunda pergunta e depois a gente vai fazer um resumo de tudo. Qual o papel do aluno, o seu papel, numa sala de aula? Qual o papel do aluno na sala de aula? Comportamento, o que mais? Aprender, o que mais? Fazer atividades, o que mais? Qual o papel do aluno na sala de aula? Prestar atenção, o que mais? Perguntar, ok. E diante de uma aula, como deve se portar um aluno? Diante de uma aula. Eu não estou falando de um culto de doutrina não, viu, irmão? Estou falando na aula de escola dominical. Não vão misturar as coisas. Culto de doutrina, o pastor está lá ensinando, geralmente não dá espaço para ninguém comentar. Porque tem aquele ensino direcionado, que é doutrina, já está dizendo. É direcionado para ouvir você anotar, aprender, né? Conferir com a Bíblia e tal. A escola dominical é diferente, né? São as duas formas de aprendizagem que a gente tem. Mais forte na Assembleia de Deus é o culto de doutrina, na quinta-feira, na sexta na central, e a escola dominical. Só que a aprendizagem na escola dominical, a gente está falando de escola dominical, é diferente da forma de aprender no curso de doutrina. Então, como deve se portar um aluno diante de uma aula de uma escola bíblica? Alguém já falou até algumas? Tirando dúvidas. Ok. Agora, essa pergunta eu faço a vocês, mas eu é que vou me atrever a responder, certo? Como ele aprende, né? Essa é a principal indagação que o professor deve fazer. Como o meu aluno aprende? Como é que eu vou saber que meu aluno aprende o que ele aprendeu? Qual é a forma que ele aprende? Tem gente que disse aqui assim, ó, um bom aluno é aquele que se comporta. Ok, é se comportar. Mas se comportar não quer dizer ficar calado olhando para o professor direto e não falar nada, não. Às vezes tem aluno que fala muito na sala de aula, mas ele é comportado. Só que o desejo e a sede dele é de aprender. Então, como é que ele aprende? Pode passar o slide. Nós temos 3 tipos, na realidade a gente tem mais de 50 tipos de aprendizes. Mas eu vou tratar 3 principais que a gente consegue se identificar. Tanto você pode se identificar com um desses perfis, com mais de um desse perfil, como pode se identificar, identificar algum aluno seu, que fulano de tal é assim. Primeiro tipo de aluno, visual, é aquele que aprende mais vendo. Tem aluno que é assim ou não tem? Que quer que tenha um slide. Essa aula não tem um slide, não tem uma figura. Principalmente crianças, né? Mas adultos também, viu? Não é só criança não, mas adultos também. Mas crianças gostam muito. Eu lembro quando eu era pequeno, eu fazia de tudo para responder a resposta certa para ganhar a figura que vinha do kit, né? E eu lembro que eu nem sabia disso, mas tem a professora que era lá de Catarina 2, ela disse, você me ensinava. Eu digo, eu ensinar? É porque você eu perguntava coisa, você respondia e ainda dava a resposta que eu nem sabia.
Porque eu sempre gostei muito de estudar a Bíblia, mas eu tinha dificuldade de comunicar. Agora, na escola dominical, eu amava, e até hoje amo, né? É o que eu mais gosto dentro da igreja, é a escola bíblica dominical. Os cultos de doutrina, ensino, para mim, é a melhor parte. Então, louvor é muito bom, mas eu sou desafinado, aí não dá, né? Para mim, eu tenho que ficar só escutando uma pessoa como Milena, né? Que canta bem, e outros irmãos que tem aqui, irmãs, mas eu não. Então, assim, mais ligado às imagens, memoriza tudo que vê, rostos das pessoas. Por exemplo, tem muitos rostos aqui que eu conheço, eu posso não saber o nome. Mas tem irmãos até que falou comigo, irmão, tudo bom, como é que você está? Eu não perguntei porque se pergunta por aí, não, porque eu lembro daquele rosto. Eu lembro do superintendente, eu já ouvi outras vezes, o pastor também eu conheço. Ela falou o nome, mas eu não estava fazendo associação do nome. Aí quando eu cheguei, pastor. Aí outros irmãos, o pastor aqui eu já vi algumas vezes, eu não sei onde, mas eu sei que eu já vi. Eu tenho uma memória fotográfica boa. Não, mas eu não era de lá. Agora eu sou co-pastor atual. Eu estou lá agora. Mas eu fui de Catarina 2 em 93, 94. Mas eu vi o senhor já em alguma congregação, ou na central, algo assim. Então, muitos irmãos a gente lembra, né, o rosto, né? Eu acho que vi o irmão Jonathan que chegou aí, só os olhos já vi, identifiquei, né? Então, assim, tem pessoas que visualizam e aprendem melhor com o que veem. Mas, na realidade, também tem outras pessoas que gostam muito de aprender ouvindo. Eu lembro minha avó que ela gostava de botar para ouvir os salmos, né, e os livros da Bíblia, Provérbios, que tinham os CDzinhos antigamente de Cid Moreira. Minha avó gostava de ler a Bíblia, mas ela também gostava muito de ouvir, que ela disse que conseguia decorar melhor. Então, tem pessoas que é ouvindo. Por exemplo, uma pessoa que gosta de aprender lendo. Eu gosto muito de aprender lendo. Eu costumo dizer que eu não sou um bom aluno como todo mundo é, assim, que gostaria que o professor gostaria que o aluno fosse. Porque eu sou aquele aluno que questiona muito e que também não me contento só com a sala de aula. Eu gosto mais de pegar o que o professor falou. Ele falou sobre um autor, aí eu vou àquele livro, aí vou lá e esmiuço aquele livro que ele falou. Eu gosto de aprender em casa só. Quando eu passei no primeiro vestibular, foi quando eu não fiz cursinho. Quando eu fiz cursinho, eu não passei. Quando eu comecei a estudar em casa sozinho, pegando os livros e lendo, aí eu passei no primeiro vestibular, que foi para pedagogia. Então, eu tenho essa habilidade que chama-se de autodidata. Mas também aprendo com os outros. Claro que eu aprendo. Eu aprendo o ouvido também. Mas a minha principal é visual. O meu principal perfil de aprendizagem. E tem um aditivo que eu falei, né, que memoriza pelos sons. Tem jovem, tem criança, tem adulto, tem senhora, que você toca uma vez no ensaio o hino, terminou o hino, mas já sabe cantar o hino todinho. 2 vezes no máximo já sabe cantar o hino todinho. Já tem irmão que é como eu, meu Deus. Para pegar um hino é uma dificuldade, né, ouvindo. Eu tenho que ler a letra, ouvir, ler a letra, ouvir até conseguir decorar, e às vezes nem decoro. Então, tem pessoas que são assim, e tem outros que são sinestésicos, que são aqueles que gostam de manipular as coisas, pegar nas coisas. Aprende pegando em objetos. Quando está assistindo a aula, aí agarra o professor, as crianças principalmente gostam muito disso, agarra o professor não sei o que, fica perguntando, mas ele tem que sentir alguma coisa para pegar, é chamado de sinestésico, né? São os sinestésicos. São aquelas pessoas que não suportam uma mídia. As pessoas que não suportam uma mídia, elas são muito sinestésicas, elas gostam de contato. Elas gostam de estar próximo, elas gostam de abraçar, elas gostam de apertar a mão. Todo mundo gosta de abraçar, mas tem pessoas que gostam mais, que sentem mais necessidades, né? Que são mais sentimentais com isso. Pode passar, meu querido. Pode passar. Hã? Sim, sim. É lá que ele passa? Eu pensava que era você, desculpa.
Então, como se dá a aprendizagem? Geralmente a gente lembra só, depois de tudo que a gente escuta tal, ou lê, a gente só lembra 10% do que a gente lê. Às vezes você lê um livro, né, uma história, sabe sobre a história, o final todinho. Terminou o livro, daqui a um mês você nem lembra direito daquela história. Só sabe que se lê alguma coisa, ou sabe como terminou, mas não lembra da história toda. Você lembra 10%. Né? Você pega 10% daquilo que você leu. Se o livro for técnico, os estudos dizem que a aprendizagem ainda é menor ainda. A não ser que seja alguma coisa que você goste muito. Mas isso aí é a média. Não quer dizer que todo mundo aprende só 10%. Tem pessoas que chegam a 17%, 20%, um pouco mais. Mas a média da população, quando lê, só lembra de 10% do que lê. Não quer dizer que a informação não esteja no seu cérebro, não. Nós, igual aos computadores, temos memória RAM e ROM, né? Tem aquela memória que fica gravada muito tempo e você consegue lembrar de tudo, e tem a memória que quando você pega no celular, limpar a lixeira, aí tem memória cheia, não sei o que, aí você limpa e tira aquilo ali que não é tão importante. A sua memória também tem isso, aquilo que não é tão importante, ela descarta muita coisa, mas a informação principal fica guardada, né? Então, 20% do que a gente escuta, 30% do que a gente vê, 50% do que a gente vê e escuta, 70% do que ouvimos e discutimos, ou seja, quando a gente começar a discutir aqui, vocês vão lembrar mais. Quando a gente vai começar a discutir algumas coisas aqui, os mais importantes, isso aqui é só um parâmetro inicial. E 90% do que a gente ouve e logo depois a gente realiza. Por exemplo, você está aprendendo a fazer algum objeto. Fazer você sabe o que é origami? Mexer com papel, né? Fazer um barquinho de papel. Se você vê a pessoa fazendo, quando chegar em casa, às vezes você nem consegue fazer. Mas se você vê, na hora que você vê, fizer 2, 3 vezes, quando chegar em casa você já faz. Porque você vai lembrar 90%. Às vezes na hora que você estiver montando, vixe, os 10% é aquele, vixe, isso aqui era como? Será que era assim? Ah, era assim. Entendeu? É esses 10%, né, da falha. Pode passar, meu querido. O que seria um bom professor? A gente vai adiantar, isso vai ser bem corrido, porque o principal é mais na frente, a irmã sabe disso, né? Então, o professor, ele não é o detentor de todo conhecimento. Não adianta, irmão, eu ter formação, um monte de formação, ser doutor, ser pós-doutor, né, que é PhD que chama, em algum assunto, se o que eu falar não tiver importância nenhuma para vocês. Não adianta de nada. Se eu não mediar, se eu não mostrar a vocês, se eu não levar vocês à aprendizagem, não adianta de nada. Não adianta de nada. Se eu chegar para a sala de aula, tem professor que pega e tem a lição, essa lição, tem uns até que diz assim, o superintendente, Paulo, né? Irmão, Paulo, não sei não, só dá 1 hora para a lição, não dá tempo. Irmão, vou dizer só uma coisa para você, quem está errado é você. Quem está errado é você. Sabe por quê? Porque você não se planejou. A lição da escola dominical ela só tem 3 tópicos. 3 tópicos. Ninguém aqui é para sair doutor em teologia, não. Porque se a pessoa quiser ser, não é nem doutor, é bacharel em teologia, ela vai lá na STEADEB e faz o curso de teologia. Aqui é para ter os rudimentos da fé. O ensinamento básico. Aí tem uns que pegam Champlin, aí pega Wisby, aí vai pegando os autores, aí vai pegando filósofos, o quê? Pega um monte de informação sobre aquele assunto, aí fica num pedaço de um tópico. Não, porque eu quero mostrar. Aí fala um monte de coisa difícil e os alunos não estão nem aí. Aí quando é no outro domingo, aí tá 2 alunos, eu trouxe tanto conhecimento e ninguém quer conhecimento. Será que o seu conhecimento é razão de conhecimento para o aluno? Tem função para o aluno? Tem necessidade para o aluno? É igual a minha filha quando diz assim, papai, eu não sei para que eu estudo polinômio dentro da escola. Porque quando eu vou no dia a dia, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar com isso. Eu não gosto de matemática. Mas eu sou obrigado a aprender. Eu disse, não, minha filha, tem outras questões, né? Mas eu estou dando um exemplo para vocês que às vezes a sua aula é um polinômio. Você dá uma aula de matemática e só 1 ou 2 gosta, o resto não gosta. Em vez de você estar dando a aula da escola dominical.
E tem gente... Não, não se preocupe não. Irmãos, fiquem à vontade. Não se preocupe, fiquem à vontade. Cada um tem as suas necessidades, né? Outra coisa, o professor tem que entender isso. Tem professor que proíbe aluno de ir ao banheiro. Irmão, você não é dono de ninguém, não. Deixa o aluno se levantar. Se sua aula for boa, ele vai ficar se urinando e vai assistir sua aula. Agora, se sua aula for ruim, ele vai levantar 5 vezes para beber água. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E eu não me preocupo. O irmão veio me explicar. Irmão, eu estou querendo assistir mais, eu tenho que... Vai resolver seu problema, irmão. Não tem problema nenhum, gente. Viu? Se alguém precisar de sair para ao banheiro, beber água, não se preocupe. Fique à vontade. Viu? Eu não sei se o pastor, eu estou passando até nem pedir permissão ao pastor, mas... Certo? Então... O professor, ele é o mediador no processo de ensino-aprendizagem. Ele tem que levar o aluno a gostar daquele assunto. Estou falando do assunto aqui da lição, vamos dizer um tema aqui, que seja o ministério de pastor. Aí tem gente que diz logo assim, eu não vou para essa aula porque é para pastor. Vai depender da aula do professor. Já vai ter aluno que vai dizer assim, não... Eu tenho certeza que fosse outro professor, mas o meu professor, se ele vai falar de ministério de pastor, ele vai mostrar como chegar a ser pastor. Ele vai mostrar o que é ser uma esposa de pastor. Ele vai mostrar como é prazeroso a gente servir ao nosso pastor. Apesar de que é o pastor que serve mais, né, pastor? Pastor Wilson, o meu pastor, que é meu sogro também, ele diz assim, eu sou o garçom de vocês. Ele sempre diz isso. Que né, o irmão Chagas foi coordenado por ele, sabe? Ele diz, eu que tenho que servir a vocês e não vocês a mim. Mas é prazeroso você servir ao pastor. Não é porque o pastor queira, mas é prazeroso quando você é um crente de verdade, irmão. Porque hoje em dia, as pessoas agora querem mandar, né? Tem gente que nem chega direito, aí já quer mandar, quer saber mais do que o pastor. Às vezes até sabe, né, pastor, alguns assuntos mais do que o pastor, mas não precisa mostrar para ninguém que você sabe mais do que o pastor, não, irmão. Precisa disso não, porque sabe por quê? Porque se o pastor for um homem humilde, ele vai chegar assim, vai dizer, irmão, eu gostaria muito de ouvir uma aula sobre tal assunto, e eu não tenho bagagem, mas eu sei que o irmão tem, o irmão dê essa aula. É igual aquele aluno que fica perguntando, pergunta de bolsa, sabe? Eu faço isso. O aluno que fica perguntando, pergunta de bolsa. Essa é a dica que eu ia dar a vocês. Tem aluno que pergunta de bolsa para ver se pega o professor, né? Aí tem uns que eu vou dando corda, eu vou dando a resposta. Aí tem uns que a resposta é meio assim, capciosa, pega, né? Aí meu filho, depois a gente conversa. Aí, não, mas eu quero saber disso aqui. Mas disso aqui, eu disse, vamos fazer um negócio. Eu estou vendo que você sabe. Vamos fazer um negócio? Eu vou lhe dar 10 minutos para você falar sobre esse assunto, porque eu sei que você sabe mais do que eu. Não tem problema nenhum. Não, professor, fica aí. Ele para na hora, irmão. Porque teve gente que disse, não, irmão, bota esse irmão para... Uma professora, renomada em Natal, disse, bote para fora da sala. Não, bota ele para ensinar. Ele não quer ensinar, deixa ele ensinar. Eu duvido ele ensinar, porque a vergonha vai ser tão grande que ele vai dizer, não, deixa eu ficar aqui no meu cantinho. É desse jeito. A gente tem que saber, a gente tem que ter habilidade, percepção e sensibilidade para quando vai trabalhar uma sala de aula. Sempre vai ter alguém que vai dar um trabalhozinho. Mas aquele que dá o trabalho, a gente também tem que saber mexer com ele. Certo? Sem precisar de confrontá-lo. Sabe por quê? Porque ele quer isso. Ele quer que você bote... Tá vendo? Ele nem sabe. Aí vai chegar e espalha para a igreja toda que você botou ele para fora. Aí agora, agora sendo assim, não. Disse, quando termina a escola dominical, eu já vi conversa assim. Aí, ó, o professor deixou tu bem no cantinho para tu deixar de ser besta. Vai dar aula lá no lugar dele. É diferente, né? Então, o professor ele é mediador. E segundo, o professor ele não chega para dar informação em si logo. Ele incita o aluno a aprender. Eu gostaria muito de dar a aula de didática perguntando mais, mas aí não ia dar tempo. A gente ia ter que ficar igual a Paula aqui até meia-noite, né? E ter um Eutico aqui dormindo. Mas
o professor, o importante é ele incitar. Eu vou dar um exemplo de Jesus. Chegaram os discípulos e disseram assim: Senhor, estão dizendo aí que tu é um dos profetas. Aí outros dizem que tu é Elias. E outros dizem que não sei o quê, não sei o quê. Aí Jesus respondeu. Jesus disse assim: eu sou Cristo, o Filho de Deus. Ele falou isso? Não, ele disse: e vós? Quem dizeis quem eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele disse: não foi tu que soubeste, mas o Pai que te revelou. Aí ele disse: mas importa, né? Olha só, Jesus, ele não deu resposta, ele perguntou. Mas depois também ele repreendeu Pedro. Pedro, em 5 minutos, foi usado por Deus e pelo diabo. Vocês sabiam disso? Vocês já prestaram atenção nisso? Aí ele começa: importa que esse filho, que esse Messias seja morto, seja crucificado. Não, Senhor, eu não vou deixar isso acontecer jamais. Estava cheio, né? O peito cheio que tinha sido usado por Deus, né? Jesus tinha dito que ele tinha sido usado por Deus. Aí eles: para trás de mim, Satanás. Ele deve ter murchado, né? Então, irmãos, ele incita, o professor ele incita, ele provoca o aluno à aprendizagem. Então, outra coisa, tem que conhecer o ambiente, conhecer os alunos, é importante conhecer. Olha só, irmão, acontecer um negócio desse, chega assim: irmão João, lê agora aí o tópico 2. E o irmão João é analfabeto. Tem algum problema em ser analfabeto? Não. É pecado ser analfabeto? Não. Mas aí o professor fez o aluno passar vergonha. Sabe por quê? Porque não conhecia o irmão João, que é analfabeto. Ele tem que conhecer o contexto da sala de aula dele. Foi igual um professor lá no Rio de Janeiro, fez um abaixo-assinado porque só vinha 2 vezes na semana na comunidade água, só vinha 2 vezes na semana. Aí isso era horrível, estava errado, não sei o quê, porque era para ter água todo dia. Fez um abaixo-assinado, quando chegou começou a fazer um abaixo-assinado, né, com os alunos, depois foi para a comunidade. Aí quando chegou nas casas, o povo disse: eu não vou assinar não. Eu não vou assinar não. Eu não vou assinar não. E ele sem entender, aí chegou e perguntou isso: meu filho, o ano passado a gente tinha alguma vez por mês, agora a gente tem 2 vezes na semana. Eu vou assinar um abaixo-assinado desse, vão tirar a água da gente. Ele podia ter criado uma campanha de conscientização da necessidade, de tudo, mas não, ele chegou logo com a revolução. E nem sempre é assim. Tem pessoas que querem aos trancos, né, e barrancos. Você tem que conhecer o contexto, do mesmo jeito é o aluno na sala de aula. Você tem que conhecer como é que é o contexto dele. Pode passar, meu querido. A importância da organização do tempo. Olha, é muito importante os primeiros 30 segundos e os últimos 15. Você já pensou, começou a escola dominical, aí tem os hinos congregacionais, aí o pastor faz aquela leitura e está lá a sala de aula sem nenhum professor. Dá 9h25, que é a hora geralmente que se bota para ensinar, né? Faz a oração. O professor não chega. Quando termina a oração, chega o professor todo suado na porta Eu não estou dizendo isso aconteceu uma vez na vida. Eu estou dizendo aqueles que fazem isso direto, né? Aí chega o professor de 9h30, não, que minha aula só começa 9h30, eu vou 9h30. Aí chega suado, esbaforindo na sala de aula. Primeira coisa que na cabeça de qualquer aluno vai dizer: esse professor é irresponsável, impontual. Eu peço até desculpa a vocês que eu cheguei de 7h17. Eu gosto de chegar 10, 15 minutos antes do horário marcado, que era 19 horas. Mas eu sabia que ia começar às 19h30, mas eu gosto de chegar antes do horário marcado. Por quê? Porque isso é organização. Se eu não me organizasse, quando a irmã me contatou, eu disse: irmão, já vou mandar, pega o slide, vou mandar para a cena baixa, já coloca o slide lá, deixa tudo ok. Se tiver algum problema, me avise antes. O slide já estava aqui, o slide chegou primeiro que eu. Mas já estava tudo organizado. Para quando eu começasse, eu já começasse sabendo o que eu ia fazer. Mas tem professor que não está preocupado com isso. E esses 30 primeiros segundos é muito importante. O aluno vai fazer várias perguntas na cabeça dele sobre esse professor, principalmente se for a primeira aula daquele aluno ali ou a primeira aula daquele professor. Né? Pode passar, meu querido, o slide. Então, o que seria professor-aluno? Porque a gente acha que é só o professor que ensina, não é?
Quem aqui já aprendeu com algum aluno? Pouca gente. Eu já aprendi inúmeras vezes com alunos. E não foi só aluno da escola dominical, adulto não, viu? Porque eu já dei aula para crianças, irmão, não sabe? Eu já fui professor de criança. Na vida secular já fui professor de maternalzinho também, como pedagogo. Já dei aula para crianças na escola dominical também. Já dei aula para pré-adolescentes, já dei aula para adolescentes. Quando eu era adolescente, eu dava aula para adolescentes. Né, orientado por uma professora mais madura, claro. Dei aula para jovens, dei aula para senhoras, dei aula para senhores, dei aula para discipulado quase 3 anos. Então, já passei em todas as salas de aula. Eu conheço a dificuldade de cada sala de aula. E eu sei que a maior dificuldade não é nem a sala dos adultos, nem dos jovens, é das crianças. A maior dificuldade para se trabalhar é a sala das crianças. Porque é quem exige mais material, é quem exige mais dedicação. E muitas vezes a gente coloca professores para trabalhar com crianças que não têm uma consciência cristã mínima. Que a sua vida não é exemplo para as crianças. Eu não sei porque eu estou falando isso, não era nem assunto que eu ia falar, mas é importante. Sabe por quê? Porque da mesma forma que a gente ensina falando ou comentando algo, ou levando um assunto, ou uma figura, ou algo desse tipo, também a gente ensina com a nossa conduta de vida. O professor é aluno e o aluno é professor. O professor é observado em todo o tempo pelo aluno. Pastor. E eu vou até dar uma dica a vocês. Eu falei para a irmã Miriam, se vocês quiserem, minha esposa, ela trabalha com crianças. O irmão Chagas sabe disso. Eu acho que tem alguns irmãos que sabem. Ela já pregou aqui. Ela já pregou aqui para criança, a irmã Lélia. Ela trabalha com crianças. Ela dá formação para professores de crianças. Como contar uma história. Qual a linguagem usar. Eu até mandei 2 vídeos para ela. Uma aula que ela dá para pré-adolescentes, em vídeo. É bem diferente de uma aula que ela dá para jardim de infância da escola dominical. Então, como dar em vídeo, como dar aula em presencial, tudo, ela ensina. Se quiserem, ela está à disposição. Marcando a data, a gente vê na data direitinho. E não tem como eu faço também. Eu não cobro nada a ninguém, não aceito nenhum centavo de ninguém. Nem para combustível eu aceito. Sabe por quê? Porque Deus me dá, irmão. Cada vez que eu sou voluntário aqui, Deus me abençoa lá fora. Eu não preciso de dinheiro nenhum da igreja. Certo? Quem cobra, irmão, quem vive disso, eu sou contrário. Não é igual o tempo de Paulo, que antigamente era obrigatório as pessoas irem levar o evangelho e só viviam disso, não. Hoje em dia tem igreja em cada lugar. Então cada um pode trabalhar. Agora a igreja que tem o seu pastor que é assalariado, que vive dedicado, é outra coisa. Mas você ir para uma igreja e cobrar para cantar, para pregar, não digo nada quem tem custos, né? Por exemplo, a pessoa que leva uma banda, eu não sei se Milena continua ainda cantando, eu estava repetindo muito o nome dela, mas é porque isso faz tempo. Quem leva uma banda, a gente sabe que tem uns custos, claro. Eu não estou falando isso, eu estou falando você ir levar a palavra e ainda cobrar, irmão, me desculpe. Se você cobra R$1, para mim, você é um medíocre. Desculpa a expressão, mas é o que eu sinto, o que eu acho. Se você cobra 1.000 ou R$1, para mim não tem diferença nenhuma. Porque a Bíblia diz que de graça recebei, de graça dai. Então, a nossa irmã, ela faz esse trabalho voluntário também. Não é porque é minha esposa, mas eu considero ela hoje, referência no Rio Grande do Norte. Né? Os irmãos que vêm de fora acham diferente. Ela dá palestras para outras igrejas, né? Outras denominações. A Nazarene e outras igrejas, às vezes tem eventos nacionais, ela dá, internacionais também ela dá palestras. Então, os irmãos que precisarem, ela é pedagoga, especialista em educação infantil e trabalha com essa área. Então, se precisarem, ela está à disposição, tá? Vamos adiantar isso aí, por favor, meu querido. Pode passar também a próxima, porque a gente tem que falar de planejamento. E a gente começou de 7h30, já são 8h40, já tem 1h10 que a gente está aqui. Não parece, mas já passou 1h10.
Planejamento e administração do tempo. Para que planejar, irmão? Para que planejar? A Bíblia fala sobre isso, não fala? Ele diz que assim, ó, eu vou trazer uma linguagem bem nordestina. Ele diz assim, ó, o camarada que inventa de fazer uma casa, mas não calcula o que vai fazer, os tijolos que vai usar, o cimento que vai usar. Se ele não calcular e for começar a construir, vai faltar o dinheiro e ele vai passar vergonha, porque a construção dele ficou pela metade. A Bíblia não diz isso? Do mesmo jeito, é quem está dando aula. Se você não se planejar, quando chegar no tempo de terminar a aula, você ainda está no primeiro toque. Por quê? Porque você tem muito conhecimento? Não, porque você não se planejou e às vezes fala besteira demais também, irmão. Porque eu já vi muita lição de escola dominical, né? Teve uma vez que foi um culto de doutrina. Um pastor, que eu não vou dizer quem foi, chegou numa igreja do interior e no culto de doutrina o pastor estava ensinando as irmãs a guardar o feijão. Isso era doutrina. Como cozinhar o feijão e guardar para não azedar no outro dia. Sabe por quê, irmão? Porque não se preparou. Você não quer passar vergonha? O que Paulo disse a Timóteo? Olhe, você seja um obreiro que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Aí tem professor que não se planeja, aí passa vergonha. Irmão, a lição tá... desculpa, a lição estava muito boa, a gente ainda estava no tópico 1. Não, você não se planejou. Porque, irmão, eu abro uma lição dessa aqui. A lição tem 3 folhas. Que se você lê ela de forma corrida, você lê ela em 5, 10, 12 minutos no máximo. Tem 3 folhas aqui. Você tem algum subsídio para dar? Claro. Você tem que comentar? Claro. Por isso que as folhas são poucas, é pouco o assunto aqui. Porque você tem que trabalhar em cima desse assunto. Aí, tem gente que faz assim também. Olha, eu não vou dar a lição não. Eu vou explicar aqui, vou fazer uma exegese do texto aqui de Romanos 12, do 3 ao 8. Porque eu acho mais importante do que o comentário da lição da escola dominical. Ninguém perguntou a sua opinião didática nem pedagógica sobre a lição. Ninguém perguntou se você era consultor teológico ou doutrinário da CPAD. Ninguém perguntou isso. A gente chamou você para ser professor da escola dominical. Quer dar opinião? Dê opinião. Agora vá lá na CPAD, lá no site, aí deixe lá seu comentário. Vá lá no perfil do pastor que comentou, como o próximo trimestre, pastor Cleiton. Você tem acesso a ele fácil no Facebook. Você vai lá, fala com ele, ele responde na hora, porque eu sempre converso com ele. Pastor Zé Gonçalves, sempre converso com o pastor Zé Gonçalves. Converso com o pastor Altair, converso com esses pastores todos. Você tem a facilidade de perguntar. Então, você tem uma dúvida, você não está gostando de uma coisa, comente lá. Seus alunos não vão resolver o problema, não. Tem gente que fala como se fosse a revolução que fosse fazer, né? Olha, porque ele escreveu essa palavra aqui errada. Ok, irmão, não faça assim, não. Você faz assim, olha, irmão, tem uma coisa aqui que não está muito coerente com o que a gente ensina na nossa igreja. Não tem problema de você dizer isso, não. Mas, irmãos, isso todo mundo escreve alguma coisa errada ou pensa alguma coisa errada. Irmão, quantas vezes eu não ensinei coisas que não eram para ensinar? Quantas coisas eu não ensinei antigamente que hoje eu não ensinaria mais? Quantas coisas eu falei que eu não falaria mais? Não é assim? Então, irmão, é só tipo assim, se autoafirmar e mostrar que sabe. Não precisa disso, né? Então você foi chamado para ser professor e não para ser corretor doutrinário teológico da revista, não. Porque se você fosse, o seu nome era... Se fosse vivo na época, era o pastor Antônio Gilberto. Se você fosse, seu nome era César Moisés de Carvalho. Mas seu nome nem é César Moisés, nem Antônio Gilberto. Né? Então, se quiser, estude bem muito, aí vá lá para o Rio de Janeiro, se dedique, se ofereça, vá trabalhar na CPAD, aí você faz a correção. Ou então você abre a sua própria editora. Né? Eu sou bem, assim, bem enfático, tem gente até que fica rindo, mas é a verdade, irmão.
Pode passar, meu querido. Então é importante a gente planejar. A Bíblia tem um exemplo de planejamento. Moisés estava atendendo todo mundo. Aí o que ele fez? Jetro, o sogro dele. Você vai morrer, rapaz. Tu fica atendendo não sei quantas pessoas aí. Faça grupos. Foi ali que foi criado primeira, segunda, terceira vara, né? Os fóruns, né? Vamos dizer assim. Foi com Moisés. Então ele se organize. Pode passar, meu querido. Agora a gente vai falar do... Então, como planejar? Vamos dividir agora aqui um planejamento em partes. Isso é o mais importante para os irmãos nessa noite. Quando você vai planejar, você tem uma lição da escola dominical. Não sei se alguém mais, além de mim, trouxe a lição. Mas, se você pegar a lição, você já vê que na primeira página dela, certo? Na segunda página, aliás, tem alguns objetivos, não é verdade? Não tem os objetivos da lição? Esses objetivos aqui é só para o autor da lição, não é? Não, irmão, é para o professor. Você vai pegar um objetivo desse, você pode criar um só em cima dele, ou então pegar os três e transformar num. Primeira coisa que você tem que saber da lição, você tem que botar o título da lição num planejamento, depois você coloca o objetivo daquela lição, e aí você vai dividir o tempo. Eu quero botar uma dinâmica. Você quer adicionar uma dinâmica? Adicione, não tem problema. Olhe só como dá tempo de dar uma lição na escola dominical. Quantos tópicos são geralmente que eu falei? 3. Se você dividir, se você botar 15 minutos para um tópico, é um bom tempo? É um bom tempo falar 15 minutos sobre um assunto? Tem gente que não aguenta ficar 15 minutos ouvindo a pregação, aí você pode falar 40 minutos um tópico. Não, 15 minutos um tópico. Você divide os tópicos em 15 minutos cada, dá o quê? 45 minutos. Se a escola dominical for 50 minutos a sua aula, a aula for dada por exemplo, o superintendente dá 9h30 até 10h20, você ainda tem 5 minutos sobrando, não é verdade? Se for 1 hora, tem 15. Então vamos dizer assim, mas eu quero adicionar um momento, eu quero fazer uma dinâmica. Você bota 10 minutos para cada. 10 da dinâmica, 10 para os 3 tópicos. Dá quanto? 40. Sobra ainda 10 minutos ou até 20. Que aí é o tempo que você vai passar um pouco alguma coisa e tal. Então a primeira coisa que você tem que fazer é dividir o tempo para cada tópico. Eu acho que o tópico 1 eu vou demorar mais, que tem a introdução, vou falar sobre o assunto e tal. Então bota um pouquinho mais de tempo, mas coloque sempre dentro de 45 minutos. Irmão, por que isso, irmão Érico? Porque ninguém aguenta uma aula acima de 45 minutos. Você pode ver, quando chegar a 40 minutos, os alunos já estão. Eu não sei como já tem gente dormindo aqui, porque eu já estou com mais de 1 hora aqui. Porque acima de 40 minutos a gente não consegue compreender quase nada. E é por isso que eu deixei coisas bem interessantes para o final, para que vocês alertem. Então, primeira coisa, objetivo. Eu tinha colocado uma lição do discipulado que eu tinha dado há muito tempo sobre os nomes do Espírito Santo. Quais são os nomes atribuídos ao Espírito Santo na Bíblia, como também entender a utilização desses nomes. Pode passar, meu querido. Aí o que eu faço? Primeiro momento, após construir o objetivo, eu vou para o primeiro momento. Eu divido em momentos. O planejamento, eu sou professor lá na escola, é diferente, tem não sei o que, objetivo 1, não sei o que, você não precisa disso. A escola dominical é uma coisa sucinta. Você não precisa planejar como você planeja na sua escola secular. Faça só os momentos e veja o que você vai perguntar e mais ou menos o que eles vão responder. Então, o primeiro momento, primeiro comecei perguntando a eles o significado. O que é símbolo seria o mesmo que signo. Que aí eu ia trabalhar uma parte de português aí também. Que seria signo, não tem nada a ver com signo de zodíaco não, viu, irmão? É o signo de significados, né? de símbolos. Pode passar, irmão. Aí no segundo momento, eu dividiria a turma, seria a minha dinâmica. Eu ia dividir a turma em 4 grupos, ia pegar cada grupo desse e ia colocar um nome numa folha ou numa cartolina. Porque às vezes tem pessoas que dizem, eu não posso fazer a dinâmica, porque a dinâmica gasta muito. Não. Às vezes você faz a dinâmica com um pedaço de papel. E com lápis. Toda a igreja tem. Né? Verdade. Então eu pedi nessa aula, eu fiz isso. Nessa aula eu pedi para cada turma pegar
e colocar cada grupo, né, pegar e colocar esse título em cima, um consolador tal, e depois dizer o significado, o que significa para eles cada coisa ali. Depois, um do grupo ia apresentar, isso em 10 minutos, rápido. Vocês têm 2 minutos para fazer o que vocês acham. Aí depois, um do grupo, praticamente. Aí depois eles foram. Aí depois que trabalharam isso, aí a gente foi para o terceiro momento. Pode passar. Perguntar, para que servem símbolos? Cite alguns símbolos da Bíblia. Aí vai falando do fogo, né? Da pomba, Dá um símbolo aí, irmãos. Mais um símbolo da Bíblia, alguém sabe? Pronto, o quê? Peixe, o que mais? Trigo. Ok, então vários símbolos. E aí eu ia perguntando a eles o que significavam esses símbolos. E aí eu comparava isso com os símbolos do Espírito Santo que tinham um significado. Então, aí fui depois de perguntar e comentar. Quando perguntava alguma coisa, se um aluno respondesse algo que não fosse tão coerente com a Bíblia, eu nunca chegasse, está errado. Eu vou mostrar a vocês como é que faz lá na frente. Quarto momento. Aí o quarto momento, perguntar quais os símbolos do Espírito Santo que são mais conhecidos, que aí a gente conhece, né, o pombo, né, e o fogo. Por que esses símbolos são utilizados, tal. Aí depois concluí dizendo que esses símbolos servem para caracterizar o Espírito Santo, tal. Isso aí foi o plano que eu fiz. Certo? Pra vocês terem uma ideia. Tem alguma dificuldade? Não. Cada um desses pontos aí foi de acordo com um tópico da lição. Eu disse que tinha 3 tópicos. Então, o primeiro momento foi um tópico. O segundo momento foi uma dinâmica. O terceiro momento, o segundo tópico. O quarto momento, o terceiro tópico. E depois eu faço uma revisão geral. Às vezes a revisão pode ser perguntas. E essa aula eu terminei entre 40 e 45 minutos. Ainda pude conversar com os alunos perguntando sobre o assunto. Pode passar, meu querido. Então, o plano de aula, ele, no final, ficou assim. Aí, quando eu coloquei lá a dinâmica, eu precisei de papel e lápis. Eu vou lá em cima e coloco. Está vendo lá? Ó, objetivo, depois o material. Papel, 4 folhas de papel e um lápis para cada aluno. Revista da Escola Dominical e a Bíblia, que é o básico. Você botando no planejamento, você olha o que você vai precisar de material, leva. A irmã, quando vai... vou levar lancheiras. Vou levar brindes. Tantos brindes, está anotado lá. Aí ela disse, eu vou conferir, bota aqui. Não, era tantos brindes. Tem gente que faz isso tudo de cabeça. Mas se fizer planejado e conferir no papel, é mais difícil de errar, não é? Então, é importante fazer esse plano. Não é difícil. Você bota o objetivo, o material que vai utilizar, e depois só os 4 momentos. E o tempo estimado lá, ó, 50 minutos. Pode passar, meu querido, para a gente... Então, agora é uma parte muito importante para que sua aula seja uma boa aula. Eu não pude utilizar essas técnicas hoje muito como eu usei no curso. Porque lá no curso a gente tinha 2 horas e 10 minutos. Aqui a gente teve 1 hora e meia. E já 40 minutos já faz uma diferença. Mas eu vou mostrar a vocês uma coisa bem interessante. Peço a vocês que, eu sei que é um costume nosso, mas evitem, se possível, nunca iniciar as suas perguntas como com pode, quanto e todos. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Eu dei aula agora para vocês aqui de uma boa quantidade de assuntos, não foi, verdade? Vários assuntos. Não deu tempo de revisar como eu gosto de fazer, a irmã sabe como eu faço as revisões. Mas a gente aprendeu, me diga aí algum assunto que a gente aprendeu hoje. Que a gente aprendeu hoje? Sobre planejamento. O que mais? Tipo de aprendizagem, tipo de ensino. Organização. O que mais? Olha como vocês estão lembrando. Como aprender, a forma de aprender, os tipos de aprendizes. Ok, a gente já deu quase uma revisão toda aqui do assunto. Mas olha só. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Todos aprenderam? Responda. Todos aprenderam? Não? Ou sim, né? Olha só, que resposta não é espetacular essa, sim ou não? Estão entendendo o que eu quero dizer? Tem professor que faz isso. Todos entenderam? Os alunos, claro que vão dizer sim, quem que vai dizer não?
Só se for o pastor. Claro que a maioria vai dizer assim, até achar estranho ele dizer não e o resto ficar calado, né? Mas a maioria diz sim ou não, né? Aí ela não vai embora sem entender. Claro, claro. Não, mas eu digo assim, mas se eu perguntar, todos aprender, todo mundo vai dizer sim. Isso não é uma boa pergunta de eu fazer, para eu fazer. Agora, vocês viram o que eu perguntei? Logo antes de perguntar a todos aprenderam, eu perguntei, gente, o que a gente aprendeu aqui? Sobre o que a gente falou? Sobre o que a gente falou? Aí alguns falaram sobre aprendizes, sobre planejamento e tal. Claro que se a gente esperar um pouco mais, pode até algum detalhar o que é aprendizagem. Eu posso perguntar e vou perguntando. O tempo não me deixa fazer isso. Mas posso ir perguntando, porque essa palestra é para 2 horas. Ela é planejada para 2 horas. Então, o que acontece? Se eu fizer, por exemplo, todo mundo aqui é feliz, aí vão dizer sim ou é. É necessário eu explicar de novo? Não. Agora, se eu perguntar assim, o que vocês entenderam? Aí a cabeça de vocês já começou a raciocinar, não foi agora? Não foi o tic-tac que começou a mexer aí? Começou a pensar, eu aprendi sobre isso, aprendi sobre aquilo. Aí vocês vão respondendo e tal. Outra pergunta que eu posso fazer, por exemplo, vocês vão ver como não tem muita aprendizagem. Um tipo de pergunta como essa. Jesus é o Salvador? Sim. Agora se eu perguntar, olha só a diferença dessa pergunta. É a mesma pergunta. Por que Jesus é o Salvador? Está entendendo como você começa a utilizar o tique e o teco? Vocês sabem o que é tique e teco, né? É porque o povo diz que quem não tem muita inteligência só tem 2 neurônios, tique e teco, né? Que é um desenho antigo, que eu acho que os irmãos lembram, tique e teco, um nariz, né? A gente faz a nossa cabeça mexer, né? O nosso cérebro, né? Ativar. Então são perguntas que, se iniciadas com esses termos aqui, inicie sempre com o que, qual, como, quando e porquê. Por que essas iniciais? Porque elas trazem aprendizado. Jesus fez uma pergunta dessa. E vocês, o que dizeis ou quem dizeis que eu sou? Produziu uma resposta. Ele não disse assim, vocês acham que eu sou o Cristo? Ele não fez isso. Ou, todos acreditam que eu sou o Cristo? Não, ele não fez isso. Ele disse, quem vocês dizem que eu sou? Ou, o que vocês dizem que eu sou? Certo? Depende da tradução. Então, outras questões também que evitem, irmão. Tem muito professor que faz isso, chamado de perguntas de intimidação. Muito bem. Olha, já que a gente passou aqui quase 2 horas, né? Já temos visto muitos assuntos, né? Já revisamos. Porém, vocês ainda não entenderam? Hein, pastor? O senhor ainda não entendeu? Essa pergunta não é uma pergunta, a gente está aqui brincando, mas se fizer uma coisa séria, falando sério, o aluno vai se sentir intimidado, não é verdade? Qual é o aluno que vai querer perguntar a um professor que diz isso? Sabe por quê? Porque o aluno está dizendo, o professor está dizendo que eu sou burro. Desculpa a expressão, mas é assim que o aluno pensa. Então vão me chamar de burro se eu perguntar. Então a gente tem que ter muito cuidado. Quantas vezes vocês vão precisar que eu explique isso, gente? Quantas vezes eu tenho que explicar porque Jesus é Salvador? Né? Não precisa falar assim. Quantas vezes forem necessárias você vai ter de explicar? Certo? Você é professor. Se você acha ruim, então não seja professor. Porque todo mundo quer ser professor, Tiago diz na Bíblia. Eu uso muito a Bíblia. Eu não digo as referências assim exatas, mas você quer, no capítulo 3 de Tiago, quando ele está falando da língua, todo mundo, tem até pastores que às vezes nem entendem muito direito esse texto. Eu não estou criticando, irmão.
Mas é porque foi passado a gente assim. Aí gosta muito de falar dos irmãos da fofoca, não sei o quê. Mas aquele texto não estão falando de nada de fofoca. Tem outros textos na Bíblia que falam de fofoca. Mas aquele texto não fala de nada de fofoca. Aquele texto está falando para professor. Abre o capítulo 3 de Tiago aí para você ver. Dizer que eu não estou mentindo nem estou inventando. Logo no início, o que ele disse? A quem puder achar primeiro e ler, pode se levantar e ler em voz alta, por favor, para a gente encerrar. Nós já estamos no fim já. Sim, senhor. Precisa falar mais alguma coisa? O pessoal esquece o versículo 1, não é? Ele está falando assim, olha, tem gente que quer ser professor, mas não sabe nem refrear a língua e quer ser professor. Vocês não sabem que a língua é como um pequeno leme, que bota uma embarcação a perder, ou então uma pequena fagulha de fogo, que bota o fogo em toda uma floresta? O que ele está dizendo aí? Professor, tenha cuidado, que o que você ensina pode criar uma revolução. Você pode fazer um movimento, uma rebelião que é igual a feitiçaria dentro da igreja contra o pastor. Tem professor que é assim? Tem. É o pastor ensinando aqui e ele lá na escola dominical botando o povo contra o pastor. E aí o que a gente precisa? De um superintendente de escola dominical, aí a responsabilidade do Paulo, né? De uma coordenadora pedagógica que observe se o professor está ensinando ou se está ateando fogo dentro da igreja. Irmão. A Bíblia diz, Jesus disse, por acaso um reino dividido subsiste? Não subsiste. Pode passar, meu querido, para a gente finalizar. É o último slide. Algumas perguntas que vocês podem utilizar. Né? A irmã pode passar esses slides para vocês, não tem problema nenhum. Ou então, se vocês quiserem, podem anotar. Eu até esqueci de falar com ela para os irmãos. Mas na próxima, se tiver uma próxima oportunidade, se o pastor não ficar com raiva de mim... Estou brincando, pastor. Se houver uma oportunidade, eu peço aos irmãos que tragam um caderninho para anotar, porque às vezes é importante a gente anotar. Né? Tá bom? Amém. Então, olha só, perguntas bem interessantes que vocês podem usar. E eu utilizei aqui várias vezes, eu acho que vocês nem notaram. Pode me dar um exemplo disso? Vocês podem me dar um exemplo sobre um aluno? Lembra que eu perguntei? Eu utilizei essa pergunta. Porque às vezes vocês prestaram atenção à aula quase toda, porque essa aula aqui foi toda em cima de técnicas de ensino. Não estou dizendo que todo mundo gostou da aula não, porque a gente não é 100%. Mas a maioria está prestando atenção e anotando. Tem algum significado nisso? Tem, irmão. Há uma forma de ensinar para que traga o aluno para você mais do que outras formas de ensinar. Por que as pessoas buscavam tanto Jesus? Isso aqui não é técnica inventada por mim, não. Nem pelos homens, não. A maioria dessas técnicas são utilizadas pelo próprio Cristo. As perguntas, as indagações, trazer vocês a pensar. Isso tudo Jesus fazia. Não é invenção. Agora que as pessoas estão vendo que isso é mais importante. Mas Jesus viveu há 2000 anos atrás aqui na Terra como ser humano. E passaram-se 2000 anos as pessoas achando que ensino era aquele tradicional, aquele ensino de ficar todo mundo calado observando tal, né, palmatória, não sei o que. Não é. O ensino ele tem que ter a ver com a vida da pessoa. Se eu trouxesse aqui uma técnica bem longe da prática de vocês, será que vocês iam se interessar? Eu nem sei se todo mundo está interessado, não estou dizendo isso, eu não sou presunçoso a esse ponto. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas aqui tiraram algumas dúvidas, né, acerca de algumas coisas importantes. Então, pode me dar um exemplo disso? Deixa eu ver se eu entendi. Quando o aluno está comentando, quer dizer que você quis falar isso? Aí você deixa o aluno, eu falei isso, tal. Aí diz assim, poderia explicar um pouco mais isso? Às vezes o aluno faz um comentário e você não entendeu direito. Você não explicou direito. Não fala assim. Você poderia explicar um pouco melhor isso?
Eu queria entender isso mais, certo? Um pouco mais. Aí, quando a pessoa pega e fala uma coisa que é uma heresia, não precisa, isso é heresia, né? Aí vamos botar na fogueira, né? É assim, é. Não. Você faz essa pergunta, por que você pensa que isso é verdade? Aí bota já a mão na cintura assim, por que você pensa que isso é verdade? Aí, não é intimidando não, viu? Isso aqui não é intimidando não. Aí ele vai dizer, não, acho que é verdade por isso, por isso. Olha, tem um embate muito grande hoje na chamada soteriologia. Que nome feio é esse, irmão? Doutrina da salvação. Aí o povo bota o nome soteriologia, né? Mas doutrina da salvação. Na doutrina da salvação tem um embate muito grande dentro da Igreja Assembleia de Deus, pessoas que ficam assistindo. Eu não estou dizendo que é errado não, irmão, você pode aprender. Mas assistem e veem a teologia soteriológica, que é da predestinação, né, ou fatalista, né, que é calvinista, aí chega dentro da Assembleia de Deus, aí quer pregar daquele jeito, ensinar daquele jeito na escola dominical. Mas a doutrina da Assembleia de Deus não é calvinista, certo? Ela é armínio wesleyana, né? É a doutrina, né, da livre escolha, né, que Armínio ele não fala de livre-arbítrio, ele fala de livre escolha. Né? Você tem a livre escolha, você pode aceitar Jesus, você escolhe o que se quer ou não quer. Aí tem gente que começa a embater sobre isso, né? Aí tem alguns alunos que comentam sobre isso. Aí você diz, por que você pensa que isso é verdade? Você sabia que tem essa forma de pensar? Você sabia que a doutrina da nossa igreja crê assim? E tem gente que diz, não, mas está errado. Tem aluno que vai dizer, como é que você pode dizer se está errado, se existem inúmeras pessoas que creem assim? Porque não é princípio calvinista e não calvinista, todos serão salvos em nome de Jesus Cristo, pela graça do Senhor. Não tem nada a ver com a interpretação da salvação, não. Jesus disse o quê? Que a salvação é como? É pelo quê? É pela crer, pela graça. É só crer. Não precisa fazer nada, irmão, é só crer. O resto é a consequência de crer em Cristo. Vamos terminar, que eu já passei de horário, passei 5 minutos, já estou errado. Alguém poderia me dar um exemplo disso, por favor? Como eu falei aqui várias vezes, alguém pode dar um exemplo de um aluno assim? Alguém pode dar exemplo disso aqui? Alguém vê isso de outra maneira? Quando alguém faz um comentário que você não acha legal, e você não responde, você joga para os alunos. Se os alunos não conseguirem, aí você vai dar a resposta. Né? Se alguém vê isso de outra maneira, alguém poderia explicar o que acabei de falar? Alguém poderia aqui explicar o que eu acabei de falar? Alguém poderia, assim, só em minúcias no geral, assim, bem rápido. Alguém poderia? Algum voluntário? Não fique com vergonha não, irmão. Eu expliquei sobre o que agora aqui? Hein? Não? Não é, eu estou pensando nisso agora. Eu já ia falar isso, também que o senhor falou por mim. O que eu acabei de explicar aqui foi sobre o quê? Agora. São perguntas importantes para quê? São perguntas importantes para quê? E isso para auxiliar na aprendizagem, né? Para mais dinâmica. Muito bem. Certo? Então, meus queridos, graças a Deus, podem encerrar aí. Eu agradeço aos irmãos, né? Desculpe aí ter passado esses 7 minutos, pastor. Como eu disse a vocês, essa palestra é para 2 horas, mas se quiserem que a gente retorne para falar sobre os assuntos de forma mais específica, né, sobre por que essas perguntas, se quiserem também até estudar a parte de neurologia da aprendizagem, irmão, que isso não é com dificuldade não, irmão, não vou chegar e trazer para vocês, mas eu vou mostrar a vocês como é que o cérebro age em algumas aprendizagens, porque eu fiz uma pós-graduação, iniciei o mestrado, mas não cheguei a terminar, por alguns problemas da instituição, em inteligência, chamada inteligência multifocal. Vocês já ouviram falar de Auguste Cury, não? Eu fui aluno de Auguste Cury, e eu aprendi sobre essa teoria dele, né? Das janelas de aprendizagem, das dificuldades, das barreiras de aprendizagem. Então, os irmãos que quiserem, a gente pode, em outro momento, fazer isso e dar essa palestra em nome de Jesus, tá? Precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição, tá bom? Obrigado, a paz do Senhor a todos.
Desculpe aí qualquer coisa. Se tiverem dúvida, se quiserem pegar meu contato com a irmã, pode pegar. Se quiser anotar, eu vou dizer agora aqui também. 9426 é o WhatsApp também. Fica à vontade, 24 horas, pode mandar mensagem qualquer hora do dia, da manhã. Eu não tenho besteira com isso. Na hora que eu ver, eu respondo. 9426 2539. 9426 2539. Quem quiser, aí no Instagram também tem Eric JS Freire. Eric JS Freire. Então, quem quiser falar comigo, fica à vontade, tá, irmão? Meu pastor, obrigado. Eu quero só avisar que se vocês tiverem interesse em fazer o FAPED agora no mês de agosto, certo? Haverá inscrições novamente, certo? Já está bastante perto, né? Sim, já está aberto as inscrições. Só não sei ainda o valor, né? Mas é o link, certo? Mande para mim. E a questão do PROAP. A Central trabalha com um projeto de apoio pedagógico na escola dominical, que é o PROAP, certo? São os coordenadores pedagógicos. Então, é importante para os pastores das congregações procurar saber se no corpo da igreja tem alguém que se interessa para se envolver com a coordenação pedagógica, certo? Algum pedagogo. Então, vocês que são pastores aqui da igreja, procurar saber se tem algum pedagogo. Se tiver algum pedagogo, peça para ele me procurar, ou o senhor mesmo, vocês mesmos podem me procurar, tá bom? Para que nós possamos encaminhá-lo ao projeto de apoio pedagógico ali da Central. Muito obrigado. Meus amados irmãos, eu quero agradecer aqui o nosso professor. Confesso que eu ficaria mais tempo, tá, professor? Pois um momento como este, não sei se vocês como é que se sentiram quando estava sendo ministrado, mas pelo fato de a gente ser pastor, não significa que nós sabemos tudo. E às vezes nós erramos como pastor também. Ele falando ali, eu digo, meu Deus do céu, eu estou vacilando nisso. Eu estou errando nisso. E isso é importante porque nós vamos aperfeiçoar. Nós vamos melhorar a nossa aula. E eu creio que se nós colocarmos em prática o que nós ouvimos, planejar melhor a nossa aula, com certeza os nossos alunos serão atraídos para ouvir o nosso ensino acerca das coisas de Deus. Imagine João Batista pregando no deserto, irmãos. Deserto é lugar que tem alguém? Mas por que toda Jerusalém ia ter com ele? Tinha alguma coisa que atraía a multidão. Então eu tenho que pedir graça a Deus, planejar melhor, investir melhor no ensino, para atrair o povo. E principalmente nós, pastores aqui do setor. Estamos vivendo um momento que nós nunca passamos por isso. Antigamente não. O início dessa pandemia, até janeiro, fevereiro do ano passado, meado de março, a gente incentivava os irmãos, a igreja, para trazer pessoas não crentes para a igreja. Ou não era isso? Agora nós estamos pedindo para os crentes trazer os crentes que não estão vindo para a igreja. Olha que coisa. Ou será que não está acontecendo lá com vocês, só aqui em Nova Aliança? Irmão, nós temos aqui obreiros que desde que começou essa pandemia, ele falou que só vem aqui quando passar esse negócio. Com medo de pegar a pandemia. Mas ele pegou em casa com a esposa sem vir a Covid.
Olha que coisa. Então, esse é um desafio muito grande. Mas Deus conta com você. E eu creio que é para esse momento que Deus tem nos chamado também. E eu creio que Deus vai dar graça a cada um de nós para nós investir mais na área do ensino. É muito importante, amados. Às vezes as pessoas gostam muito de fogo, né? Mas quem sustenta crente, irmãos, é a palavra. É o ensino da palavra. Nem todo barulho é avivamento. Mas o avivamento produz barulho. Coisa tremenda. Então eu quero agradecer. Eita, estou na entrevista ali agora. Olha, isso aqui, tá? É para vocês não, tá, irmãos? Aqui já é o preparativo para amanhã, para o encerramento do trimestre, tá? Olha, a nossa irmã Miriam, que está aqui nos informando, se porventura, meus amados, os pastores, os professores, os superintendentes, tiver alguma dúvida sobre planejamento, como fazer, ela se coloca à disposição. E pela graça de Deus, ela tem um bom conhecimento também nessa área, a nossa irmã Miriam, também uma pessoa formada. Então, isso é muito importante. Quando ela falou para mim para fazer esse evento aqui, eu fiquei maravilhado, porque eu quero aprender. E já quero dizer o seguinte, vamos fazer o segundo, tá? Vamos aproveitar ele, aproveitar também a esposa dele. Isso é muito importante, irmãos, tá? Muito bem, isso aí vai ser importante. Tem alguma pergunta, os irmãos? Alguns pastores têm alguma pergunta? Eu estou só aguardando ele terminar ali. Eu estou com a lembrancinha passar aqui para ele, tá? Mas aí os irmãos ali estão fazendo uma entrevista, rapaz. Que o negócio está chique, ó. Aquele microfone é da Globo não, tá, irmãos? É do setor 37. Aqui fala a verdade. A Globo é muita mentira. Mas eu quero agradecer os pastores, tá? Pastor Gilberto, pastor Chagas, pastor Ziel, 3, pastor Epifânio, 4, pastor Paulo, 5, pastor Júnior, 6, pastor 7, pastor Arthur. Eu continuo pedindo oração pelo pastor Arthur. Nós sabemos que recentemente, daqui a 2 dias, faz um mês que a nossa irmã Vânia, esposa do nosso pastor Arthur, partiu para a eternidade. Um momento muito delicado o pastor Arthur está vivendo. E se Deus quiser agora, no início do próximo mês, ele estará conosco já na congregação. E nós estamos dando um apoio também na... A entrevista é, Michael? Com Miriam? Não, só um momentinho, por favor. Professor, nós queremos passar uma lembrancinha aqui para o senhor. Já que o senhor não recebe nem, recebe uma lembrança aqui, um presentinho, né? Aqui. Pronto, a nossa... Cadê para registrar aqui, meu filho? A fotografia, meu filho. Cadê o... Fotógrafo desligou a máquina? Pronto. Está fechado aqui à frente, viu? Vamos ficar de pé, meus amados. Isso aqui, professor, amanhã é o encerramento do trimestre. E eles já providenciaram aqui, querem fazer algo diferente aqui. Aí estão preparando aqui para amanhã. Eu gostaria de dar um brinde para todos vocês. Com esse negócio de pandemia, nem lanche nós podemos dar assim. Mas eu quero agradecer a todos vocês, os pastores, o empenho.
pastor Paulo ficou muito preocupado, não foi, Paulo? Na relação dos nomes. Ele disse, calma, fique tranquilo. Vou convidar aqui um dos pastores para fazer a oração e outro para orar, né? Ou para dar a bênção apostólica. Vou convidar o pastor Chagas para fazer a oração e o pastor Gilberto vai interpretar a bênção apostólica. Meus irmãos, a paz do Senhor. Obrigado aí à congregação de Manaim, viu, pela boa participação. Eu estava lembrando aqui, irmãos, bem rapidinho, de um caso que eu escutei falar de um pastor já com idade avançada e dando a doutrina na igreja, e ele esqueceu, trocou os personagens e disse: Nicodemos, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E alguém na igreja preocupado disse: pastor, não é Nicodemos não, pastor, é Zaqueu. Aí o pastor, para não dar o braço a torcer, disse: e Jesus, olhando assim direitinho, disse: Nicodemos, desce daí, eu não já te falei que esse lugar de Zaqueu? Irmãos, é difícil a gente admitir os erros, não é? Mas graças a Deus que nós aqui aprendemos muito nessa noite. Graças a Deus. Vamos orar? Querido Pai, te louvamos, meu Senhor, por esses momentos, por essa oportunidade em que aqui aprendemos, meu Senhor, como melhorar, meu Pai, para ensinarmos a Tua palavra, meu Senhor. Meu Senhor, que coloquemos em prática, meu Pai, esses ensinos, meu Senhor, e que, meu Pai, o Senhor venha, meu Senhor, produzir avivamento na Tua igreja, começando, meu Pai, com a Tua palavra, meu Senhor, sendo ensinada, meu Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada aluno, cada professor, cada pastor, o setor 37, meu Senhor. Para a honra e para a glória do Teu nome, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu pedi a permissão aqui do irmão pastor Gilberto para fazer somente um aviso. Irmãos, como a irmã falou aqui sobre o CAPED, como aqui estão os pastores, se alguém quiser participar, faça a inscrição deles. Entendeu? É muito importante. Quem ganha com isso é o reino de Deus. Então, se algum irmão quiser participar, faça a inscrição dele, pastores. Isso é muito importante, ok? A paz do Senhor para todos. Fechamos os olhos, baixando sua cabeça, tá certo? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todo sempre. E a igreja diz: tenha um bom sono reparador.